Bom dia a todos. Enfim, hoje é domingo, dia 3 de maio, e estamos dando início a mais um trimestre de estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical da Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje nós estamos iniciando também uma nova fase, onde estamos agregando à Escola Bíblica pessoas que não são matriculadas regularmente na nossa escola, mas que vão nos acompanhar e, quem sabe, no futuro, se tornarem alunos presenciais da nossa escola, o que nos dará muito prazer. Meu nome é Gisele Clarindo Etiverri, eu sou professora da Escola Bíblica há alguns anos. E neste trimestre, nós vamos trabalhar a revista que se chama Cidadania Cristã, numa edição especial, por uma igreja de cidadãos conscientes e atuantes na sociedade. Essa é a revista. Se você ainda não tem, está nos vendo neste momento, você pode entrar em contato com a nossa igreja. Na descrição do vídeo eu vou colocar o número de telefone da nossa igreja e você poderá entrar em contato para ir até lá e buscar uma revista dessa para que você possa acompanhar os nossos estudos. Eu estou aqui na minha casa. Para quem não está acostumado comigo, eu faço de uma forma bem à vontade, bem simples, né? Porque é assim que a gente costuma fazer lá na igreja mesmo e a gente quer manter o mesmo clima e tal. Então, nós vamos precisar do quê? Da sua revista, da Bíblia Sagrada, que eu estou aqui num balcãozinho com ela, né? Mas também, para facilitar, eu vou usar o meu celular, porque eu tenho aqui a Bíblia, o aplicativo da Bíblia aqui também, então alguns versículos eu vou ler aqui, outros versículos eu vou ler ali, enfim, e a gente vai interagindo. Eu tenho aqui também o meu chimarrão, faça o seu aí e vamos desfrutar juntos destes momentos. Como eu coloquei lá no grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, onde eu disponibilizo o link do meu vídeo, e nesse grupo eu coloquei que os alunos deveriam fazer a leitura prévia da lição número 1, certo? A lição número 1, então, ela tem o título A Igreja Vencendo Barreiras no Mundo Globalizado. Que barreiras nós podemos ter no mundo globalizado? Nós podemos pensar a igreja como instituição, mas a igreja como eu e como você. Eu, Gisele, você que me ouve e que me assiste. Que barreiras nós podemos enfrentar diante disso? Afinal de contas, a globalização ela pode trazer muitos benefícios, no sentido que, por exemplo, nós estamos agora aqui nos comunicando através de uma plataforma, o YouTube, no caso, que permite que pessoas do mundo inteiro nos vejam, nos ouçam, nos conheçam, sejam influenciados por nós. Claro, nós estamos levando uma influência cristã, uma influência baseada na palavra de Deus. E isso é muito bom. Mas quantas outras coisas que não são baseadas na palavra de Deus são também compartilhadas e difundidas através desse ponto da globalização? Existem muitos outros. A globalização, irmãos, ela diminui aquilo que é característico nosso. Somos colocados todos no mesmo patamar, todos numa mesma igualdade. E existem coisas que são particulares, que são nossas, isso muda. Então, são barreiras que nós também temos que vencer como indivíduos, né? Mas agora, na nossa lição, nós vamos nos deter exatamente nas questões da igreja. E a nossa lição ela começa propondo que nós memorizássemos um versículo que está em Mateus 5,16 e que muitos dos nossos irmãos já se manifestaram no grupo, dizendo que conseguem falar. Eu até fiz alguns desenhos para facilitar, né? Então, coloquei lá uma luzinha, resplandeçam a vossa luz diante dos homens. Resplandeçam a vossa luz diante dos homens, ou seja, brilhem, iluminem, mostrem o caminho, se exponham. Então, resplandeçam a vossa luz diante dos homens. O que é a nossa luz? A luz do nosso corpo, por exemplo, são os nossos olhos. Se nós fechamos os nossos olhos, nós estamos numa completa escuridão. Mas quando nós abrimos os nossos olhos, nós temos a luz, nós vemos a luz. E a nossa luz da nossa vida espiritual é Jesus. Ele que abriu os nossos olhos através do poder do seu Espírito Santo, nós somos capazes de reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Salvador. Nós temos os nossos olhos abertos. Então nós temos que resplandecer essa luz dos nossos olhos que estão abertos. Abre os olhos, mostra o que tu vê, sabe?
aponta o que tu vês. E mais do que isso, vive aquilo que tu vê na tua vida espiritual. Então resplandeça a vossa luz diante dos homens. E também tem o sentido das nossas obras, para que vejam as nossas boas obras. Não é para que vejam as nossas obras, é para que vejam as nossas boas obras. Porque se Jesus está em nós, se Ele é o nosso Salvador, se Ele é a luz da nossa vida, né? Nós temos que ter um modo de viver diferenciado. Se antes nós vivíamos de uma forma, a partir de Jesus nós começamos a viver de outra. Se todo mundo globalizado se comporta de uma maneira, nós podemos nos comportar de uma maneira peculiar, de uma maneira especial, de uma maneira diferenciada. E aí então, os homens que verem essa luz brilhando em nós, essa diferença brilhando em nós, vão ver as nossas boas obras e saber, isso não é coisa da Gisele, isso não é coisa deste ou daquele, o nome que cada um de nós tenhamos, o modo como nós tenhamos sido conhecidos. Não, isso não é coisa nossa, só pode ser coisa de Deus. Então, para que vejam as nossas boas obras, diferente do mundo globalizado, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, para que os homens vejam uma diferença em nós que não é nossa, que não é da nossa bondade, que não é da nossa personalidade, que não é comum, que não é normal neste mundo, porque é divino, é de Deus. Então, resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Porque quando reconhecerem que não somos nós, estarão reconhecendo o poder do nosso Deus de transformar o nosso eu, de fazer de nós pessoas pecadoras, pessoas comuns, pessoas errantes, pessoas egoístas, enfim, pessoas soberbas, pessoas diferentes. Ele nos transforma, ele nos faz melhores. E aí as pessoas vão olhar para nós e ver, isso não é normal, isso é coisa de Deus. É este o recado deste versículo. E isso vai ter muito a ver com o finalzinho dessa parte que eu vou passar para vocês agora. Gente, existe ali uma parte que é como que uma verdade prática que a lição nos traz, que na nossa revista diz assim, para comentar. Então ali naquela parte está dizendo, uma igreja atuante tem na sociedade o grande peso de implantar o reino de Deus aqui na Terra. E hoje no Brasil, essa responsabilidade também é sua, também é minha, é nossa. Então, a igreja atuante, ela vai implantar o reino de Deus na Terra. E o reino de Deus, como diz um versículo que eu não sei a referência, mas diz bem assim, o reino de Deus não é comida e nem bebida, parece que é em Coríntios, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Nós temos que implantar o reino de Deus na nossa vida, de permitir que Deus reine em nós. Deus reinando em nós, aonde nós estivermos, o reino de Deus estará ali representado. Então, no nosso lar, nós vamos permitir que Deus reine. No nosso trabalho, nós vamos lá levar o reino de Deus através de nós. Então, se todo mundo falar mal do chefe, nós não vamos falar. Porque nós somos diferentes, nós pertencemos ao reino de Deus. E no reino de Deus não é assim. Nós temos que honrar as nossas autoridades. Ainda que tenhamos a nossa própria opinião. Ainda que não achemos que a autoridade é correta, 100% perfeita. Não será. E mesmo não sendo, nós precisamos manter a nossa postura, que é diferenciada do mundo globalizado. E aí nós estamos vencendo a barreira do mundo globalizado. Nos comportando de forma de acordo com a palavra de Deus, trazendo o reino de Deus para este mundo. Vocês estão entendendo? Bem, essa é a nossa responsabilidade. E o texto que baseia a nossa lição hoje é de Apocalipse 3, 1 até o versículo 3. Depois o 7 e o 8. E depois do versículo 17 até o versículo 20. Eu não vou fazer essa leitura aqui para que o nosso vídeo não se estenda muito. Vai se estender, mas um pouco menos por causa disso de a gente não ler os textos. Alguns eu vou citar, outros eu vou pedir que vocês leiam aí. Então, se quiserem, vocês podem dar um pause agora e ler estes versículos que estão aqui, ó, nesta partezinha, ó. Texto bíblico da lição. Tá bom? Bom, estes textos, irmãos, eles foram escritos pelo apóstolo João. Depois que Jesus ressuscitou, ele foi levado aos céus e deixou que os discípulos
transmitissem a sua mensagem para outras nações, para outros povos. E os discípulos então se dispersaram por várias nações, por várias cidades, e ali eles foram pregando a palavra de Deus. Acontece que os mesmos que crucificaram a Jesus e não aceitavam o poderio do céu, o reino de Deus na terra, porque não se quer que todos sejamos iguais, não se quer que haja solidariedade, que haja compaixão, que haja comunhão entre nós. É necessário um individualismo para que o capitalismo cresça, para que as diferenças sociais apareçam e alguém possa reinar, explorar os outros. Então, eles também não queriam que os apóstolos continuassem a obra que Jesus tinha iniciado. Então, esses discípulos e as igrejas formadas por esses discípulos foram perseguidas. Foram perseguidas de tal forma que o apóstolo João, ele foi exilado. O que é isso? Ele foi mandado para uma outra cidade. Ele foi mandado mais do que para outra cidade. Ele foi mandado para uma prisão. Ele foi mandado para uma ilha que era um cárcere. A ilha de Patmos, na Grécia. Um lugar frio, um lugar escuro, um lugar de trabalhos forçados. O apóstolo João estava lá, na ilha de Patmos, por causa da pregação do Evangelho. Por causa da pregação do Evangelho. E lá na ilha de Patmos, nesse lugar terrível, ele teve um encontro com Jesus, um encontro com Deus tão forte, que Deus revelou a ele o livro do Apocalipse. E foi lá que ele escreveu o livro de Apocalipse. E no início deste livro, ele escreve 7 cartas a 7 igrejas. Então ele escolhe 7 localidades para as quais escreve cartas que Jesus deu a ele as palavras. E essas cartas parte dessas cartas são esses versículos que nós lemos no texto bíblico da lição. Então ele escreve cartas. Tá? Ele está lá na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, irmãos, era uma espécie então de colônia penal. Eu fui condenado e eu fui enviado para lá. Patmos, na Grécia. E estava a 80 quilômetros da costa da Turquia, do lugar que hoje é a Turquia. Então, por causa da perseguição do Império Romano, João estava preso lá. Mas a sua alma e seu espírito não estavam presos. Eles estavam livres em Jesus. E tiveram essa visão do reino, essa visão da glória de Deus e também essa missão de enviar essas mensagens que hoje, irmãos, chegam até nós. Que hoje, no dia 13 de maio de 2020, estamos nós recebendo de Deus através destas palavras. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui na nossa lição 3 igrejas para as quais João escreve, inspirado por Jesus. Ele vai escrever para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia e para a igreja de Laodiceia. Essas igrejas elas tiveram algumas características muito fortes apontadas nessas cartas. A primeira delas é uma característica de uma igreja morta. Que horror! Mas uma igreja morta. A outra característica é uma igreja acomodada. E a outra tinha a característica de uma igreja disposta, né, a fazer a diferença. E nós vamos aprender com isso. Nós vamos aprender e vamos descobrir e vamos refletir que as decisões políticas de pessoas que não conhecem a Deus, elas influenciam e impedem muitas vezes a proclamação do Evangelho de Deus. Por que isso? Porque hoje, depois de muitos anos se passarem, ainda existem lugares onde a palavra de Deus não é permitida. E até na nossa revista, ela cita ali, né, que existe uma região chamada 1040. E aí eu trouxe aqui no meu celular, eu pesquisei, eu já sabia, mas eu quis trazer palavras corretas para vocês. E ali diz: a janela 1040 é um termo criado por um missionário cristão, Louis Bush, em 1990, para referir-se a regiões do hemisfério oriental, além de europeus e africanos, né,
que são localizados entre 10 e 40 graus ao norte do Equador. Então, é a localização geográfica entre 10 e 40, certo? Que esses países, que essas regiões estão. Numa área que tem um nível maior de desafio socioeconômico. E também, além de ter problemas socioeconômicos, é uma região onde a mensagem cristã e os recursos cristãos não podem chegar de maneira legal. Então, eu ainda trago a vocês a seguinte informação. O conceito Janela 1040 destaca esses 3 elementos. Uma área do mundo com grande pobreza, com baixa qualidade de vida, combinado com falta de acesso aos recursos cristãos. Então, para exemplificar melhor, essa janela 1040 compreende a região que abrange o Saara, o norte da África, bem como quase todos os países da Ásia, Ásia Ocidental, Ásia Central, Sul da Ásia, Leste da Ásia e grande parte do Sudeste da Ásia. Cerca de 2/3 da população mundial vivia na janela 1040 e é predominantemente muçulmana, hinduísta, budista, judeu ou ateísta. Muitos governos da janela 1040 são oficialmente contrários a qualquer missão cristã dentro de suas fronteiras, ou seja, não podendo ter nada envolvendo a religião cristã. Existem missionários nossos, da nossa igreja, que estão clandestinamente nesses países, não como missionários, estão com as suas vidas seculares, para lá resplandecer a luz deles diante dos homens, para que eles vejam a diferença neles e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Então, a importância de decisões, a importância da nossa presença nas mais variadas esferas da sociedade para resplandecermos a luz de Jesus e não permitir que nos calem, que abafem a mensagem do Evangelho. Ao contrário, nós somos cartas escritas por Deus para a humanidade, eu e você. A nossa vida tem que refletir o Evangelho de Jesus. E nós vamos iniciar então, eu fiz aqui um roteirinho para mim, no item 2, a influência da igreja na sociedade atual. Então, desde o início dos tempos modernos, a igreja ela tem sofrido perseguições. No seu início, lá na igreja primitiva, como eu contei para vocês, que João foi preso, né? Nos dias de hoje, talvez nós, aqui no nosso país, graças a Deus, nós não sentimos tão vigorosamente essa perseguição, mas um pouco há. Eu vou contar a vocês, se nós estamos numa reunião de professores, e aí os professores estão falando de alguém que é de igreja de costumes, sabe? Que aí se identifica que é da igreja porque tem o cabelo comprido, porque só usa saia. Muito bem, essa pessoa já é ridicularizada por conta do modo como se veste. Mas não basta isso. Quando estamos numa reunião, muitas vezes, algum professor diz, esse aí, tá tirando nota baixa aqui e ali. Essa daí, apronta isso, conversa com os colegas e diz que é de igreja. Como se quem é de igreja tem que saber todas as disciplinas. É claro, nós temos que buscar os adolescentes, os alunos, as crianças, eles têm a responsabilidade de estudarem e tirarem as melhores notas. Mas não é porque são de igreja que vão ser perfeitos. E porque de igreja não pode conversar. Todo mundo conversa. Por acaso alguém diz assim, esse aí é de centro espírita e conversa. Eu nunca ouvi isso. Mas, essa é de igreja e tá aprontando todas. É de igreja e tá namorando. Mas ninguém diz, é da igreja católica e tá namorando. Então nós já temos um certo rótulo, né? A televisão se presta muito a isso, a TV Globo, principalmente, para ter personagens cristãos que ridicularizam o cristão. Nós somos pessoas normais, quer dizer, mais ou menos normais. Ora, vejam! Então nós temos sim uma velada, mais ou menos velada, perseguição. E quando dizem isso numa sala de professores que eles estão juntos, por que eles estão falando isso que era da igreja? Alguém diz assim, ela é de sei lá que religião, sabe? Ninguém fala de outras religiões, só fala se vai de igreja, só. A religião não tem nada a ver. Tá errado isso. E nós temos que nos manifestar.
E é por isso que pessoas como nós temos que, aonde estivermos, dizer: eu sou cristã, eu frequento a igreja. Para as pessoas verem um outro estilo do que o estilo estereotipado que a televisão insiste em colocar na mente das pessoas, e consegue, porque se professores se comportam assim. Então, irmãos, nós não temos aqui no nosso país dificuldades para pregar o evangelho, a não ser essas coisinhas assim que podem constranger uns ou outros. Mas é pouca coisa, café pequeno. Então, nós temos que saber que a igreja sempre sofreu essas perseguições. Né? E aí passam os tempos, mudam alguns costumes, né? O progresso avança, a ciência tem se multiplicado. É como Daniel disse, que está lá em Daniel 12:14, que a ciência ia se multiplicar. Eu vou abrir aqui para vocês, que eu deixei marcado na minha Bíblia. Olha, a Bíblia é muito legal, essa Bíblia aqui, se chama Bíblia da Mulher. Não sei se dá para ver. Ó, Bíblia da Mulher. Aí aqui eu tenho item marcados, ó, o que eu já marquei, aí eu vou ali no marcados. Opa, mas não é esse. Não é marcados, é destaques, não é marcados, é destaques. Aonde eu destaquei? Eu li e marquei de uma determinada cor. Ó, tudo que eu li e marquei tá aqui. Então eu vou achar aqui o Daniel que eu marquei. Daniel 12:4 diz assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, no final dos tempos, uns correrão de uma parte para outra. Olha lá. Tá vendo? Marcadinho. E a ciência se multiplicará. Ela tem um desenvolvimento científico assim, ó, aos montes. E as pessoas correm de uma parte para outra. Eu vou dar um exemplo. Nós temos o celular, nós podemos nos comunicar com quem nós quisermos em todo mundo. Mas, às vezes, por causa do celular, por causa da multiplicação da tecnologia, do conhecimento científico, enfim, nós deixamos de nos comunicar com quem está ao nosso lado. Aí nós estamos falando com quem está do outro lado do mundo, mas não falamos com quem está ao nosso lado. Aí nós estamos no nosso serviço, na hora do recreio, estou falando do meu serviço, vocês podem falar na hora do lanche, sei lá, no momento em que vocês compartilham a companhia de outras pessoas. E nós poderíamos estar trocando uma ideia com pessoas reais que estão à nossa volta, mas nós estamos procurando saber de quem está lá, sabe Deus onde. E aí as pessoas correm de um lado para o outro para manter relacionamentos, para ter relacionamentos, para se sentirem amados, para se sentirem pertencentes a alguma coisa. E não conseguem. Porque só quem preenche a nossa vida é Deus. Só quem nos coloca pertencentes a alguma coisa. Só quem nos dá a certeza de que pertencemos, que somos amados, que fomos pensados, que fomos esperados, é Deus que nos faz esse milagre glorioso de dar uma vida plena para cada um de nós. Então, apesar de toda essa tecnologia avançada, nós, às vezes, estamos retrocedendo, né? Porque não é apenas a ciência que se multiplica, não é apenas a tecnologia que avança. Avança também a iniquidade, avança também a maldade, avança também a exploração, avança também a corrupção, avança também a imoralidade, né? E aí, com toda essa enxurrada de informações, às vezes, as pessoas se prendem em coisas maléficas para a sua vida. É só nós analisarmos a nós mesmos. Nós usamos a internet para quê? O que você aprendeu com a internet hoje? Graças a Deus nós estamos aqui. Mas às vezes nós estamos aprendendo uma música horrorosa. Nós estamos aprendendo um meme que não tem nada a ver com a vida cristã. Ou talvez nós não estamos aprendendo nada, nós só estamos dando a nossa mente para o feed de um perfil qualquer ou de vários perfis. Mas nós podemos aprender a costurar, nós podemos aprender a cozinhar, nós podemos aprender a fazer um artesanato. Estou falando da minha vida, né? Mas sei lá,
uma outra profissão, pode aprender a pregar um prego, a trocar um chuveiro, a criar coisas das mais variadas especificações para ajudar em casa, para abençoar os outros, enfim. Pode aprender da palavra de Deus. Muitas coisas, né? Mas o que mais se é vendido é a prostituição, é a defesa do aborto, é o homossexualismo, é o culto a falsos deuses, é a pornografia. Isso está incutido no meio cultural. E até eu fiz uma anotação aqui numa revista, aqui ó, que era para eu lembrar de dizer para vocês, ó. Existe, por exemplo, uma cultura sendo infiltrada, está disfarçada naquilo que nós assistimos na TV, na internet e no cinema. Está disfarçada. E às vezes nós não nos damos conta. E permitimos que isso influencie a nossa vida, a nossa família e os nossos filhos. Deixamos de brilhar a nossa luz e permitimos que essa falsa luz venha mostrar o caminho para os nossos amigos ou para os nossos familiares. O que é isso? Por exemplo, está na moda live dos cantores famosos. O que é que esses cantores famosos fazem o tempo inteiro na live deles? Com raríssimas exceções. Talvez só o Roberto Carlos foi a exceção a isso que eu vou dizer agora. E aí você me pergunta, Célia, você assiste live? Eu não assisto porque eu não suporto. Mas se eu assistisse também eu ia dizer, eu assisto. Existem cantores que são muito bons, mas esse tipo de cantor que faz live não é o tipo de cantor que eu gosto. Não é santidade minha, não. Não é isso. Ah, não vejo live porque eu sou santa. Não é isso. Eu não vejo porque eu não gosto do estilo de música deles. Se a Marisa Monte fizesse live, eu veria. Irmãos, bebem. O tempo inteiro bebendo. Depois pedem desculpa porque beberam. E como é que eu sei disso? Porque eu gosto mais do Instagram. Eu não olho o Facebook. Então, às vezes, eu nem sei que a pessoa tá de aniversário porque eu não olho o Facebook. E o Instagram não avisa aniversário. Eu olho o Instagram. E aí, o story de amigas de trabalho, o story de pessoas conhecidas, é eles na sala da casa deles assistindo aqueles tontos, daqueles cantores. Com todo respeito pra quem gosta. E o que os cantores estão fazendo? Bebendo. Incentivando o quê? O alcoolismo. Incentivando. Por que estão incentivando o alcoolismo? Porque eles ganham dinheiro com isso. Porque tudo é dinheiro. Porque aquela marca de bebida está patrocinando aquele cantor. Então ele coloca aquela bebida. Outros não era só patrocínio, porque teve aquele outro que eu não lembro o nome, mas não bebia uma bebida só, bebia várias, de vários tipos. Uma atrás da outra. Bebidas destiladas, bebidas fortíssimas. E o que acontece com os jovens hoje em dia? Bebem muito mais do que os jovens de antigamente. E qual é o problema disso? Esteja num pronto-socorro num fim de semana para ver qual é o problema disso. Acidentes de trânsito, brigas, né? Como alcoólico. Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Falta de paz no lar, porque chega em casa brigando, incomodando. Qual é o problema disso? Sexo ilícito. Né? Se envolvendo com pessoas que ele nem conhece, vai saber só no outro dia. Qual é o problema disso? É o caos instaurado na vida das pessoas. E colocado na televisão como bonito. Colocado numa live na internet como bonito. Porque o meu ídolo faz. Influenciando os nossos jovens. E não só jovens, né, gente? Então é uma cultura que vai ali disfarçada, mas que vai contaminando e destruindo lares, famílias, pessoas. Né? O empoderamento feminino. O que vocês me dizem do empoderamento feminino? Eu sou uma pessoa independente, sou uma mulher, e não sou de agora, porque sou viúva, eu fui quando eu era casada também, mas o meu marido tinha o seu papel importante na minha vida. O respeito. Hoje, o que é passado? Que nós sabemos tudo. Tanto, que no tal do Big Brother ficaram só mulheres.
Elas ganharam dos homens, teve alguma coisa assim. É só por isso? Só porque agora as mulheres estão sendo valorizadas? Que bonito, vocês acreditam nesse conto da carochinha? Não. É para fazer a mulher achar que é possível viver só, que é possível ser independente do homem no sentido de não querer ser mãe, de não assumir o papel feminino que Deus colocou para nós. Tudo isso está dentro de uma cultura, de um meio cultural, né? Só que Jesus, ele nos chama a atenção de que nós devemos desempenhar o nosso papel. E o nosso papel não é copiar o que a TV ou que a internet despeja sobre nós. O nosso papel é imitarmos a Jesus, aquilo que ele nos ensinou. Esse é o nosso papel. Nós não podemos deixar essas influências dominar a nossa vida e a vida dos nossos familiares. Nós é que temos que influenciá-los de acordo com a palavra de Deus. Certo? Gente, isso é só a introdução. No próximo vídeo eu vou falar sobre a igreja de Sardes, a parte 3 aqui, ó, da nossa lição. Hoje tem bastante coisa.